Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 3. Epílogo: um novo artifício. Vários dias haviam se passado desde a derrota de Charybdis. A terra de Tempest estava calma mais uma vez. Muita coisa havia acontecido, certamente, mas nossa nação finalmente estava começando a ser reconhecida, e eu não poderia estar mais feliz. Estávamos agora em relações amistosas com a nação armada de Dwargon e o reino de Bloomund. A estrada entre nós e Dwargon se abriria em breve, e meu convite oficial já havia chegado. Eu precisava fazer meu relatório, mas eles estavam planejando mais para me receber como um convidado oficial do estado. Em Bloomund, Fuz estava fazendo muito por mim, indo aos círculos reais e nobres e convencendo-os de que, dado como essa crise mais recente acabou, seria muito mais vantajoso para eles trabalhar conosco, não contra nós. Bloomund não era uma grande nação, então os círculos nobres não abrangiam tantas pessoas, como ele disse. Nenhum deles estava colocando muitos obstáculos contra ele, então eu duvidava que tivesse muito com o que me preocupar. Confie em mim, eu tenho tanta sujeira sobre os nobres que a abordagem cenoura e chicote vai funcionar bem com eles, ele me disse quando partiu. E dado o sorriso no rosto dele, me senti seguro em deixar tudo isso com ele. Cabal e seus colegas pareciam bastante determinados a ficar aqui, mas eles ainda tinham um trabalho a cumprir: escoltar Fuz de volta para casa. Podemos visitar novamente. Não tenho certeza se posso viver sem a cozinha de Shuna por mais tempo. Você pode dizer não o quanto quiser, estaremos de volta em breve. Eles partiram muito relutantemente, levando Fuz com eles. Eu não ia rejeitá-los, eles eram mais do que bem-vindos para voltar, e preparei espaço para dormir para eles e tudo mais. E a outra nação que não devo esquecer, o reino das feras de Eurazânia. Se nossas conversas corressem bem por lá, essa seria mais uma nação para construir laços formais. Passamos por maus bocados, mas com certeza ganhamos muito com isso. Ainda não havia como prever como nossas discussões iriam evoluir, mas construir uma amizade formal com um dos maiores lordes demônios por aí era um grande golpe. Eu queria vê-lo obter sucesso. Então, ganhamos muito, e se alguma coisa, eu, pessoalmente, ganhei tanto quanto as habilidades específicas de Charybdis, interferência mágica e voo da gravidade, para começar. Isso, e resistir à magia, o as na manga definitivo contra qualquer magia lançada contra mim. Eu estava tendo o grande sábio analisando tudo isso até o cabo, então eu tinha certeza de que ele estaria conectando-os a outras habilidades em breve. Essa foi uma das outras razões pelas quais pedi a Milin para manter Phobio vivo. Quer dizer, eu realmente queria arrancar Charybdis dele, mas também seria legal, pensei, se eu ganhasse algumas novas habilidades como efeito colateral. Com todo o problema que ele me causou, senti que merecia me recompensar um pouco. Então, o que estávamos fazendo agora? Assim. Swish. Tuan. Bas. Acho que o ruído ambiente fala bem o suficiente por si só. Benimaru, Soei, Xion e eu estávamos sendo espancados. Uaaah! Guarde seu fôlego. A mulher rindo estridentemente para nós era, claro, a Lorde Demônio Milin. Ela estava nos treinando, o que achei apropriado dado o quão injustamente forte ela era. Éramos 4 contra ela, mas não tinha esperança. O olho do dragão dela via completamente através de cada truque e ataque que tentávamos. Essa é a Milin para você. Ela é incrível, pensei, mais intensamente do que nunca. Milin estava usando uma Dragon Knuckle em seu punho, a arma presente que eu havia prometido a ela há muito tempo. Tais socos foram originalmente destinados a socar com as mãos nuas sem se machucar, ampliando a força dos golpes no processo. Não este era exatamente o oposto. Coloque isso e isso restringirá seu poder de soco em cerca de 90%.
O ferro mágico em seu núcleo aplicava as magias de inscrição, reduzir velocidade e drenar energia ao usuário. Quando dei a ela, ela olhou para isso com intensa curiosidade, e depois alegremente aceitou. Ela havia usado a cada momento desde então, incluindo durante as refeições, sobre o que tive que avisá-la, para seu gemido contrariado. Fiquei feliz que ela gostou, mas ela tinha que aprender a hora certa e o lugar certo. Este Dragon Knuckle fazia muito para nos salvar. Tínhamos estado em batalhas simuladas todas as manhãs com Milin desde aquele dia. Tinha se tornado uma parte regular da rotina. Seu poder era simplesmente ridículo, sua agilidade praticamente trapaceando, sua resistência inexaurível. Graças aos céus ela estava do nosso lado. Só Hakurou poderia enfrentá-la de verdade, o que me ensinou mais uma vez o quão importante era a técnica real, em vez de confiar na força física e nas habilidades. É claro que mesmo com a técnica de Hakurou, uma Milin que levasse a luta a sério não lhe daria chance alguma. A técnica era importante, mas não era o suficiente. O que mais me faltava, no entanto, era a experiência de batalha. Essas sessões de combate matinais foram minha tentativa de correr atrás. Por que eu estava passando por isso? Fácil. Comparado à minha vida passada, meu mundo passado, na verdade, haviam, de longe, questões demais que eram resolvidas aqui brigando. O Orc-Lord. Sharib diz. Eu estava em bons termos com Carrion, mas os outros Lordes Demônios poderiam ser diferentes. Além disso, eu tinha aquela vingança contra Leon. Depois de conhecer dois Lordes Demônios pessoalmente, Milin, depois Carrion, percebi que não havia como eu enfrentar um deles agora. Então, eu estava trabalhando duro, tomando as medidas que precisava para melhorar nisso. Eu também estava ocupado de outras maneiras. O treinamento com Milin ocupava minhas manhãs. Depois do almoço, eu fazia minhas rodadas em cada seção da cidade. Era uma vida ordenada e programada, e eu mantive isso por muitas semanas. Ter uma refeição nutritiva e saborosa depois de uma sessão de treinamento sempre era agradável também. Frango frito, bife, hambúrguer, croquetes. Camarão empanado também, ou pelo menos, um animal que parecia meio camarão. Era chamado de ebira também, o que era assustadoramente próximo de ebi, o japonês para camarão. Coincidência engraçada. Nunca tínhamos que nos preocupar com a contaminação dos alimentos, também. Os hábitos de higiene e desinfecção de Shunna eram perfeitos, e além disso, eu poderia analisar e avaliar qualquer coisa que me fosse apresentada, então eu sabia que minha comida estava segura. Ainda não tinha certeza se os monstros tinham intoxicação alimentar, mas toda essa variedade no cardápio estava levando o Milin a alturas ainda maiores de êxtase. Uau! Como cozinhar a mesma carne pode produzir comida tão incrível? Essa foi a reação dela ao seu primeiro bife. Todos os dias traziam nova alegria para ela. Com o camarão empanado, ela engoliu tudo instantaneamente, sem trocar uma palavra à mesa. Suponho que tentar recriar comidas populares com crianças valeu bem a pena, e Shunna estava aprimorando suas habilidades mais do que nunca. Fico feliz que Milin seja uma fã. Ela está me recompensando com seu treinamento, então vou querer mantê-la de bom humor se puder. Então os dias se passaram, todos nós ficando ainda mais fortes do que antes. O conjunto de habilidades de Hakurou já estava completo, então ele não cresceu tão rapidamente, mas todos os outros. Mal dava para reconhecê-los. Se Trainee decidisse aparecer agora mesmo, Benimaru ou Soei poderiam dar a ela uma corrida séria pelo seu dinheiro. Estava crescendo também. Você certamente melhorou, Rimuro. Se você se declarasse um Lorde Demônio agora, tenho certeza que não reclamaria. Se Milin estava colocando desse jeito, eu devo ter melhorado aos saltos. Eu continuava dizendo a ela que não estava interessado no papel, no entanto. Além disso, ela surrou os 4 de nós de novo hoje. Tentar entrar no clube dos Lorde Demônio agora só traria problemas para mim. A propósito, por que você se tornou um Lorde Demônio? Milin perguntei para mudar de assunto.
Oh! Não tenho certeza. Algo muito ruim aconteceu e me deixou tão brava que me tornei um. Por que está me perguntando? Bem, não me lembro. Foi há muito, muito tempo, então esqueci. Apesar de sua resposta alegre, fiquei imaginando se talvez algo ruim tivesse acontecido afinal. Seria rude cutucá-la mais sobre isso. Tudo bem. Se você esqueceu, não precisa tentar lembrar nem nada. Terminei a conversa ali. Milin parecia e agia como uma criança, mas por dentro, ela era um Lorde Demônio completo. Um dos mais antigos, na verdade. Ela provavelmente viveu muito mais tempo do que eu poderia compreender. Talvez ela não tivesse amigos, graças ao intervalo expansivo de sua expectativa de vida separando-a de seus companheiros ao longo do tempo. Decidi perguntar sobre outra coisa que eu me perguntava. E, então? Você tem alguma, família ou pessoas de quem está cuidando? Você esteve aqui o tempo todo, mas tem certeza de que não precisa entrar em contato com ninguém? Tenho pessoas que cuidam de mim, mas não estou preocupada com elas. Sou a mais forte por aí, então seria intimidante demais para as pessoas se eu mostrasse algum carinho por eles. Sabe? Por isso você é meu único amigo. A declaração repentina me fez pausar um pouco. Talvez BFF, do jeito que ela definia, significasse muito mais para ela emocionalmente do que eu pensava. Era melhor levar isso a sério e tentar estar à altura. Bem, vamos torcer para continuarmos assim por um tempo, Milin. Dei-lhe um tapinha na cabeça. Ela parecia tão infantil que não pude deixar de sentir como se fosse algum parente da família. Ela me deu um sorriso feliz. Pode crer. Vários dias depois. Ok, estou indo trabalhar. Milin fez uma declaração repentina. Isso é meio repentino, Milin. Agora? Bem, não é como se essa fosse a última vez que vou te ver nem nada, então sim, estou indo embora. Com isso, ela mudou de volta para a roupa de biquíni que tinha chegado primeiramente. Ela usou mudar roupa para o trabalho, um pouco de magia que era tão útil que pedia ela para me ensinar. É recomendado para qualquer um com muitas roupas, embora você precise aprender magia espacial primeiro, para armazenamento de roupas, o que na verdade dificulta a aprendizagem. Em seu traje original, Milin se virou para mim e sorriu. Vou ter certeza de dizer aos outros Lordes Demônios para não encostar um dedo neste lugar, ok? Você não tem com o que se preocupar, Rimuro. Ah é? Ótimo. Então você vai encontrá-los. Esse é o meu trabalho. Ela estufou o peito orgulhosamente. Aparentemente, havia algum tipo de conferência entre ela, Carion e os vários outros Lordes Demônios por aí. O conceito meio que me assustou, um encontro secreto onde os Lordes Demônios do mundo tramavam suas conspirações sinistras em particular. Toda a coisa do Lorde Orc resultou de uma dessas reuniões, então senti que tinha interesse pessoal nisso. Mas, se isso significa que os outros Lordes Demônios me deixam em paz, então ótimo. Perfeito. O grupo com o qual Milin estava afiliado, aliás, supostamente não incluía Leon em suas fileiras. Leon era um dos Lordes Demônios mais novos, então Milin também não sabia muito sobre ele. Carion não parecia um cara tão ruim, no entanto, como eram o resto deles. Eu estava um pouco preocupado, mas não era como se Milin não pudesse lidar com eles. Ela era astuta e estava em um nível completamente diferente do bando dos Lordes Demônios. Pelo menos a avisei para se cuidar de outras pessoas tentando enganá-la. Ah, você se preocupa demais. Sou realmente esperta, Rimuru, então ninguém vai me enganar, ela respondeu com um sorriso. É essa confiança sua que me preocupa. Bem, estarei de volta em breve. E ela estava fora, para o ar. Tão repentina, assim como quando ela chegou. E em outro momento, ela estava quebrando silenciosamente a barreira do som, sem onda de choque, estranhamente, e saindo de vista.
Ela disse que o local era bastante longe, mas naquela velocidade, não demorou muito para viajar. Lady Milin foi a algum lugar? Xion parecia preocupada. Elas se tornaram muito boas amigas. Ela disse que tinha trabalho. Trabalho. Ela havia prometido se encontrar com alguns outros Lordes Demônios. Outros Lordes Demônios. Espero que eles não a enganem. Veja. Isso é exatamente o que você totalmente pensaria. Xion tinha exatamente a mesma preocupação que eu. Bem, ela disse que voltaria quando seu trabalho estivesse terminado, então não faz sentido nos preocuparmos muito com ela. Bastante verdade. Em vez disso, diria que é bastante rude da nossa parte nos preocuparmos tanto com alguém tão mais forte do que qualquer um de nós. Verdade. Vou me tornar mais forte, e quando ela voltar, com certeza vou surpreendê-la. É melhor treinar mais duro do que nunca, então. Não parecia certo sentir tanta tristeza por alguém como Milin, mas perdê-la tão repentinamente assim fez alguém se sentir solitário. Pensando nisso, ela realmente se tornou uma grande parte desta cidade. A maneira como ela poderia assumir sua mente desse jeito. Ela era um misterioso Lorde Demônio. Por enquanto, porém, vamos nos concentrar no que os magos ogros querem ser mais fortes. E vamos ver se não podemos chocar Milin quando ela estiver de volta. Então, em pouco tempo, retomei meu treinamento com Hakurou, minha mente reorientada para minha missão. Era uma sala ampla, expansiva e decorada com decadência. O Lorde Demônio Clayman estava tomando um momento para beber um pouco de vinho e apreciar a elegância. Do outro lado, Frey, a Rainha do Céu, estava sentada, olhando pela janela e agindo deprimida. Como as coisas acabaram? Aparentemente muito bem, Frey. Aproveitamos um servo de Carion que estava insatisfeito com Milin para soltar charibidis nela. Clayman sorriu largamente. Milin derrotou a besta, de acordo com nossos observadores. Você não tem com o que se preocupar agora, não é? Sim, tudo correu exatamente como Clayman desejava, incluindo os resultados da batalha. Milin claramente iria ganhar, não havia dúvida sobre isso entre os dois Lordes Demônios. Mas nada disso irritou o próprio Carion. Por que faria isso? Não há provas ligando nada disso a mim. Se Carion está com raiva de alguém, é de Milin ou daquele bando de monstros misteriosos. Ou talvez ele apante para aqueles artistas que enganaram aquele senhor Fobio, mas desde que ele não descubra que eu os contratei, esse não é um problema. Outra risada leve. Os palhaços moderados, seus verdadeiros amigos, eram um grupo envolto em mistério. Não havia como o envolvimento de Clayman com eles vir à tona. Carion não tinha como entrar em contato com eles, nenhuma maneira de descobrir onde estavam, ele não podia tocá-los. Ainda assim, porém, Clayman lembrou-se do último conjunto de imagens que Mioran lhe deu. Milin, pulverizando o todo-poderoso Charibdis em um único instante. Ela, e mais alguém. Esse nascido da magia, no entanto. Aquele que derrotou Gelmud. Ele tentou enfrentar Charibdis sozinho. Muito poderoso, de fato, posso ver por que Milin está tão preocupada com isso. Se não tomarmos cuidado, pode crescer e se tornar tão forte quanto nós, Lordes Demônios. E isso é uma coisa bastante engraçada para você dizer, Clayman. Frey não parecia terrivelmente interessada. Em vez disso, ela mudou o assunto para a questão principal em questão. Então, sobre sua compensação, o que se supõe que eu deva pagar? Ela virou os olhos para Clayman. Foi por isso que os dois estavam aqui hoje? Você não precisa ser tão cautelosa comigo, Frey. Desta vez, se você puder apenas ouvir um pedido meu, isso é mais do que suficiente. Eu ajudei você, e em troca, você pode fazer o equivalente. Tudo bem, vou fazer isso, se eu for capaz. Muito obrigado. Eu tinha certeza de que você diria isso. Ele deu um sorriso satisfeito com o acordo.
Re. Isso deve ajudar a fazer as coisas acontecerem do meu jeito na próxima cúpula dos Lordes Demônios. Também me permitirá abordar meu outro objetivo. Espere um momento. Se isso correr bem o suficiente, eu poderia até mesmo assumir o controle de Milin. Sim, com aquele certo item que me foi fornecido. Clayman quase se viu tremendo com o pensamento. Com Frey agora do seu lado no tabuleiro de xadrez, a ideia que acabara de surgir já não parecia tão impossível. No entanto, disse ele, parando Frey quando ela tentou sair da sala. Agora isso significa que o único espinho em seu lado no momento é Milin sozinha. Ter superioridade no ar não significa nada contra ela, não é, Frey? Eu ficaria feliz em discutir assuntos com você, então, se for algo com o qual eu possa ajudar, não hesite em mencionar. Você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Por trás da face amigável, uma nova artimanha estava começando a se formular. Frey não percebeu, ou fingiu que não percebeu. Ficarei feliz em fazê-lo quando chegar a hora, disse ela quando se despediu e deixou o castelo de Clayman. Sozinho em seu quarto, Clayman estava perdido em seus pensamentos. Se eu pudesse obter o poder de Milin, não haveria necessidade alguma de incitar os outros Lordes Demônios. Precisarei tomar o tempo para considerar isso seriamente. E espero que esteja ansiosa por isso, Milin. Ele tirou uma máscara do bolso e a colocou contra o rosto. Ele só se sentia como seu verdadeiro eu com essa máscara. Mas ainda, esse nascido da magia misterioso não pode ser ignorado, não. Faríamos bem em tomar cuidado com ele, como Laplace e Teari alertaram. Poderia designar Mioran para infiltrar a base de operações deles. Seria uma ótima chance para ela restaurar seu bom nome. As informações de Mioran ajudaram muito mais do que ele esperava. Assim, decidiu usá-la o máximo possível, até que não restasse nada. Além disso, este trabalho de infiltração era adequado ao estilo de Mioran. Se desse certo e ela ganhasse o favor deles, ótimo. Se não, e Mioran fosse eliminada, Clayman teria a desculpa perfeita para se envolver pessoalmente. Isso forneceria o peão perfeito para substituir Mioran. Esse nascido da magia misterioso precisava ser vigiado, mas comparado a coisas maiores no horizonte, ainda era uma presença pequena. Ele só precisava esperar, reunir informações e usá-las quando chegasse a hora, apenas no caso do monstro interferir no plano que estava tramando. Ele não estava dando a ele toda a sua atenção, talvez, mas ainda assim, o Lorde Demônio Clayman não estava assistindo Rimuru e sua cidade. Uma espécie de alegria cinza irrompeu em seu coração, um sorriso perpassando o rosto de Clayman enquanto ele elaborava sua nova artimanha.